Olá você, boa tarde, graça e paz, tudo bem? Nós hoje vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, parte 1, a respeito da teoria da inspiração. Foi onde nós paramos. E nós vamos ver algumas teorias da inspiração. Teoria da inspiração. O testemunho uniforme dos autores das Escrituras é que a Bíblia originou-se de Deus e de sua mensagem para a humanidade. Agora precisamos saber os meios e é aqui que surge a diferença de opinião. Então, nós vamos ver a primeira teoria da intuição. A inspiração é o fundamento de um dom especial, talvez quase como uma capacidade artística, porém um talento natural, mas em essência, a inspiração deles não diferenciava dos grandes pensadores religiosos e filósofos como Platão, Buda, Confúcio. A Bíblia é uma grande literatura, refletindo as experiências espirituais do povo hebreu. Então, essa teoria da intuição diz que os autores das Sagradas Escrituras não eram mais inspirados do que Buda, Platão, Confúcio e tantos homens que se destacaram na sociedade, na humanidade. E aí eles comparam com um dom especial, quase uma capacidade artística. Você acha que é assim que foi escrita, foi registrada tudo aquilo que Deus revelou para esses homens? Simplesmente por uma capacidade artística, um dom especial, equiparando-os com os grandes filósofos e grandes pensadores? Complicada essa teoria, né? Vamos pular para outra. Segunda teoria, a teoria da iluminação. Houve influência do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, mas isso resultou apenas no esforço de uma capacidade humana, similar a um estudante que toma estimulantes para melhorar sua concentração ou para amplificar os processos mentais. Algumas pessoas, antes da prova, tomam algum tipo de medicamento que potencializa seu raciocínio, suas sinapses neurais, e eles então ficam potencializados, amplificados em sua capacidade de concatenar ideias, até mesmo a sua memória fica mais, vamos dizer assim, potente, né? Então, será que foi isso que aconteceu com os autores bíblicos? Será que eles receberam só uma iluminação comparado a uma amplificação forjada pelo medicamento? Algo que é momentâneo, algo que veio e simplesmente eles tiveram essa iluminação? Terceira teoria, teoria dinâmica. Destaca a combinação dos elementos divinos e humanos no processo de inspiração da Escritura Sagrada. O Espírito Santo dirigiu o escritor aos pensamentos ou conceitos que ele deveria ter, deixando que a própria personalidade característica do escritor participasse da escolha das palavras e expressões. Assim, a pessoa que escreveu expressou de modo exclusivo características dela, os pensamentos dirigidos por Deus. Algo bem plausível, né? Teoria dinâmica. A participação da personalidade de cada autor, mas Deus deixou a pessoa livre para utilizar a palavra que ele quisesse na hora de registrar aquilo que Deus havia revelado. Será que em parte isso está certo ou totalmente certo? Eu creio que a gente crê, né, que Pedro tinha uma personalidade, ela é estampada nas Sagradas Escrituras. Paulo tinha outra, João Batista tinha uma, João, o discípulo amado, tinha outra. Então, parece que em parte essa teoria está correta. Vamos continuar. Quarta teoria, teoria verbal. A teoria verbal insiste que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos.
chegando a uma seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem. Há um grande cuidado em insistir que não se trata, porém, de um ditado. Então, para a teoria verbal, ela insiste que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando até mesmo a selecionar palavras para poder transmitir essa mensagem. Mas um grande cuidado dessa teoria é não parecer a teoria do ditado, que nós vamos ver agora, porque fica parecendo que Deus foi ditando palavras por palavras. Nós cremos que Deus é soberano para dentro de uma cultura utilizar o vocabulário presente, ou o conhecimento, a bagagem cultural de cada autor, sabendo quais são as palavras que eles utilizariam para expressar aquele pensamento. Deus é soberano, Ele sabe dessas coisas, esses mínimos de detalhes. Então, quando Ele inspira em tal cidade, há um dialeto específico, há palavras específicas, há maneiras que iriam comunicar de maneira bem mais perceptível, que comunicasse de maneira bem mais clara aquilo que Deus gostaria de expressar na sua mensagem. Vamos ver agora a teoria do ditado. A teoria do ditado é o ensino de que Deus ditou a Bíblia aos escritores, as passagens nas quais se narra que o Espírito Santo diz que o autor precisamente o que deve ser escrito, Então as passagens que o Espírito Santo narra o que o autor precisamente deve escrever. Isso para eles aplica-se a Bíblia toda. Então há momentos que o Espírito Santo diz, então para eles não há só momentos específicos, mas durante toda a inspiração, o registro daquilo que Deus revelou, Deus então foi ditando palavra por palavra. Isso significa que não há diversidade de estilos que possa ser atribuída a diferentes autores dos livros bíblicos. Lê do engano, porque nós vamos ver diferenças de estilos de escrita nas cartas, nas epístolas, nos livros. Isso aí não tem como a gente abraçar, A teoria verbal, ela tem um cuidado muito grande de não parecer a teoria do ditado, justamente por isso, porque não dá abertura para a personalidade, para a individualidade de cada autor. Então vamos ver o que diz a teoria verbal. A teoria verbal insiste que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando à seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem. Há um grande cuidado em insistir que não se trata, porém, de ditado. Ok? Então, nós vimos aqui, parece que a teoria dinâmica, ela tem muito a ver, são várias teorias, há uma combinação de elementos divinos e humanos, inclusive a própria personalidade. Digo que Deus também inspirou aquilo que eles iam escrever, utilizando até mesmo o seu contexto cultural. E temos também aqui a teoria verbal, a qual insiste que a influência do Espírito Santo ela foi além da direção dos pensamentos somente, chegando até na seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem. Mas isso se utilizando não de ditado, se utilizando da bagagem cultural de cada um, do dialeto de cada um, da parte gramatical de cada um. Então, essas duas teorias parecem ser a mais bíblica daquelas que têm sido propostas. Amplitude da inspiração. Toda a Bíblia deve ser considerada inspirada ou apenas certa parte? Os escritores do Novo Testamento concordam com os profetas do Antigo que toda a Escritura era inspirada por Deus. A gente já viu isso aqui. Então, logo, o que mostra para a gente? Que, apesar de haver revelação sem inspiração, há também inspiração, ou seja, está registrado nas Sagradas Escrituras, sem revelação. Então, todos os autores, inclusive Timóteo e Pedro, vão dizer que toda a Escritura é inspirada
por Deus. Vamos ver lá Pedro, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro. A gente tem que fazer a diferença de carta e epístola, né? Segunda epístola de Pedro, que ele manda para geral, para todo mundo ler. Carta é quando é algo direto para uma pessoa, né? Quando é escrita para uma pessoa. Aqui Pedro escreve, então é uma epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele vai dizer: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que algumas coisas que Paulo escreveu são de difíceis interpretações, as quais alguns vêm e deturpam para a sua própria destruição. Aí ele faz um adendo: como também deturpam as demais escrituras. Que coisa interessante, né? As demais escrituras. Então, o que ele está dizendo por inferência? Que as escrituras que estão ali, aquilo que foi escrito por Paulo, é escritura sagrada. Ele coloca junto, né, aquilo que Paulo escreveu com as demais escrituras. Lembrando, quando ele fala das demais escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, temos o que os autores falaram. Nós vimos agora a segunda epístola de Pedro 3,16, e vamos ver que João identificou o que estava escrevendo como palavra de Deus. Lá na carta de João, primeira carta de João, ele vai nos mostrar um pouco sobre isso. Lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então João aqui, com convicção que eles são de Deus, e aqueles que são de Deus os ouve, porque ele está dizendo que o que eles estão falando é inspirado por Deus, tem autoridade de Deus. Mas aqueles que não são de Deus não nos ouvem, não ouve a palavra de Deus. Ele é bem claro em relação a isso. Ele faz, ele continua dizendo o seguinte: nisto reconhecemos o espírito de Deus e o espírito do erro. Então ele vai condenar aqueles que não estão atendendo o que foi escrito por ele como inspirado, dizendo que eles estão vivendo com uma influência do espírito do erro, não do espírito daquilo que é verdadeiro. Então, há realmente algo bem categórico, verdadeiro naquilo que ele está falando, de certeza de que o que eles estão revelando é a palavra de Deus, o que está aqui inspirado é a palavra de Deus. Paulo escreveu que o evangelho recebido pelos Tessalonicenses havia chegado pelo Espírito Santo. Então, Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele diz que aquilo que havia sido escrito veio da parte do Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 5. Ele vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Agora, olha o trecho que a gente tem que frisar. Mas que tão somente, essa palavra não chegou até vós, tão somente, o evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Então havia uma inspiração de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, sobre aquilo que Paulo estava registrando. E depois ele ainda vai dizer mais. Isso aqui é o testemunho interno das Escrituras de que ela é inspirada.
Olha o que ele vai dizer posteriormente. E for aceito por eles como na verdade era a palavra de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós que credes. Que versículo maravilhoso, né? Então ele diz que eles não aceitaram a palavra como palavra de homem. Aquilo que eles estavam pregando não era palavra de homem, vinha de Deus, e eles de fato receberam como palavra de Deus, e a qual está operando neles, está fazendo-os crescer, está convencendo do pecado, está dando a eles cada dia mais discernimento espiritual, amadurecimento. E aí nós acabamos entendendo que Desculpa, esqueci de ligar o telefone. E a gente acaba entendendo que havia uma inspiração em tudo aquilo que esses homens estão falando. É por isso, queridos, que eles são apóstolos. Não tem como nós olharmos hoje esses homens se auto-intitulando apóstolos ou criando um colegiado para os instituírem apóstolos. Porque apóstolo, apesar do sentido ser enviado, eles são ordenados querendo esse posto de poder. Só que um apóstolo, ele fazia milagres, o que eles falavam era inspirado por Deus, diferente. Qualquer um de nós, qualquer outro pastor, padre, qualquer um, nós somos testemunhas de Deus, nós somos mensageiros de Deus, nós levamos a palavra. A palavra anjo lá em Apocalipse, o anjo da igreja, significa mensageiro, aquele que traz a palavra de Deus de maneira inspirada. Não mais, porque Deus pode até nos usar, Ele nos deu uma unção para isso, mas a palavra inspirada está aqui, e nós oramos ao Espírito Santo, buscamos a Ele para Ele nos dar poder espiritual, claro, poder do Espírito Santo e capacidade dele para transmitirmos fielmente essa palavra. Se não estivermos presos a ela, nós vamos pregar coisas subjetivas. Ok? Por isso, quando a gente ouve uma pregação, a gente precisa entender e ter esse discernimento, porque a unção está sobre todos aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são chamados por Jesus, que se entregaram a vida a Ele. Então, não há um ungidão, alguém que falou, não. Todos nós temos a unção do Santo, e essa unção faz a gente perceber aquilo que está sendo pregado vem de Deus ou não. Quem não tem o Espírito de Deus, quem não nasceu de novo, não consegue perceber isso. Talvez seja a razão de lotar tantas igrejas que não pregam a palavra, coadunando com aquilo que está aqui. Porque quem tem o Espírito, ele sabe, ele entende que aquilo está vindo do Senhor. Pode ser uma pessoa iletrada, pode ser a pessoa mais simples, e a gente tem muitos testemunhos disso, de ouvir a palavra de Deus. Ouvi até um testemunho do pregador dizendo que o pai dele era muito humilde, e quando o pai dele ouvia alguma mensagem, ele era um homem fiel, ele dizia: meu filho, o que ele está falando não é de Deus, isso não é de Deus. Por quê? Era alguém que tinha discernimento espiritual, tinha o cheiro das coisas de Deus. E aí, meu querido, a gente precisa também ir em busca disso, para sabermos o que está sendo pregado vem do Senhor ou não. Fica claro que eles aqui, os Tessalonicenses, entendiam que suas palavras, que os apóstolos estão pregando, no caso o apóstolo Paulo, eram inspiradas por Deus. A intensidade da revelação. Será que a inspiração foi apenas uma influência geral? Quem sabe com sugestão de conceitos, ou foi abrangente, que mesmo escolha de palavras refletem a intenção de Deus? Nós vamos estar voltando aqui um pouquinho das teorias, né? A gente já falou das teorias, agora nós vamos caminhar sobre isso. Quando examinamos o uso que os autores do Novo Testamento fizeram do Antigo Testamento, observamos a valorização que eles deram às palavras, sílabas e pontuações. Se não, vejamos os exemplos a seguir. Mateus 22, 32. Em Mateus 22, 32, Jesus cita Êxodo 3, 6. Vamos ver Mateus 22, 32, o que Jesus está falando? Ele está citando Êxodo 3, 6.
Então vamos lá, Mateus 22, 32, diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aqui eu gostaria de fazer uma observação. Deus, para se comunicar conosco, ele se utiliza muitas vezes do antropomorfismo, do antropopatismo, ok? E nós acabamos percebendo que há uma certa dificuldade para que nós venhamos a entender. E Deus, ele desce a capacidade que nós temos de compreender e se revela. O antropomorfismo, por exemplo, quando diz: os olhos do Senhor estão sobre todos, ou a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, é atribuir a Deus características humanas, formas, antropomorfismo, formas humanas, formas de homem. Então a gente atribui a ele formas humanas, para que nós possamos entender aquilo que ele está passando. O antropopatismo são sentimentos, né? Deus se irou, Deus se arrependeu. Então, para que nós venhamos a entender aquilo que ele está sentindo, ele se utiliza desses mecanismos, para que a gente não venha a ficar perdida. Durante muito tempo a gente perguntou: será que Deus se arrepende? Mas é aonde ele conseguiu chegar para que nós pudéssemos entender qual era o sentimento dele naquele momento. O argumento depende do tempo verbal. Por exemplo, ele usou aqui: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele disse: eu sou, eu não fui. Se ele fala: eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, significa que eles morreram. Mas quando ele diz eu sou, ele está falando que continua sendo. Porque Deus, ele vai explicar no finalzinho, não é Deus de mortos, mas de vivo. O que ele pregou aqui? A ressurreição. O que ele pregou aqui? A vida pós a morte. Então o próprio Deus diz: eu sou o Deus de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estão vivos, eu não sou Deus de morto. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos continuar. No versículo 44 do mesmo capítulo de Mateus, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Então Jesus aqui argumentando a sua divindade. Quando Davi diz: disse meu Senhor ao meu Senhor, o pai disse ao filho. Que coisa maravilhosa, né? Jesus está mostrando ali a sua pré-existência. Ele relembra as palavras de Davi: disse o Senhor ao meu Senhor. A base do argumento está no sufixo possessivo: meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi chama Jesus de seu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus deixa claro que Davi estava inspirado pelo Espírito de Deus quando disse essas palavras. Então aqui a gente vê como a palavra foi específica ali. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele usa ali o possessivo, meu. Disse o Senhor ao meu Senhor. A necessidade da palavra ser bem específica para que venhamos a estar entendendo. Outro argumento em relação à intensidade da revelação é que algumas citações do Novo Testamento em relação a algumas passagens do Antigo são atribuídas diretamente a Deus, sem na verdade sê-lo. Mateus 19, 4, 5 diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? E que disse, aí ele continua lá. Essa passagem, ele passa a citar Gênesis 2, 24. No original, porém, a citação não é atribuída a Deus, é apenas um comentário sobre a criação da mulher a partir de Adão. Ok? Então, o argumento da intensidade da revelação é que algumas citações do Antigo Testamento em relação ao Novo são atribuídas diretamente a Deus, sem na verdade ser. Eu, quando
óleo, mesmo que não tenha sido Deus diretamente falando, eles atribuem a Deus, ok? Dizendo o seguinte: tudo que está escrito lá foi inspirado por Deus. Então foi o próprio Deus falando. Por exemplo, eu posso dizer assim para você: Paulo disse em Romanos 4, mas eu não posso dizer assim, Deus não falou em Romanos 4, porque o que Paulo falou foi inspirado por Deus. Eu posso usar, né, o autor na última instância, que é o próprio Deus. Jesus chega a colocar as palavras em forma de uma citação direta. Evidentemente, para Jesus, qualquer coisa que dissesse o Antigo Testamento era o que Deus havia dito. Nós encerramos aqui, passamos essa aula 4 sobre a preservação das Sagradas Escrituras, e então você pode rever, você pode assistir novamente e tirar suas dúvidas. Coloca um comentáriozinho ali embaixo, caso tenha, e a gente vai seguir. Lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui na Rua Etelvina, número 127, Olaria. Você pode participar, é grátis, e a interação, um cafezinho abençoado aqui com todos nós, ok? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.